Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série Preparando Pregações. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura explicada do sermão. Lembra que eu falei no final do vídeo passado que é transformar uma pregação de 10 minutos em algo de 30, 40, com coerência, coesão, conteúdo e inspiração? Vem comigo que a gente vai junto nesse vídeo. Bem, para trazer uma boa conotação bíblica para este vídeo, eu vou ler aqui em 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 15, bem conhecido entre os pregadores e os amantes e estudiosos da palavra de Deus, que diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. E que maneja corretamente a palavra da verdade. Bem, o vídeo de hoje é a estrutura explicada do sermão. E vai ser um vídeo relativamente grande. Eu estou trazendo para vocês aqui hoje, e o conteúdo desse vídeo, dessa série, a maior parte dele é advinda deste livro, ok? É um livro barato, então você que quer realmente desenvolver a sua pregação, melhorar a sua pregação, eu aconselho a comprá-lo. Existem outros no mercado, mas enfim, eu só tenho esse com relação à pregação. Pretendo ter outros, é lógico, para aguçar ainda mais o meu conhecimento a respeito e para melhorar. Ok? Mas vamos lá, para a gente deixar, não ficar com muito lenga-lenga. A pregação, assim como qualquer tipo de disciplina, de matéria, ela tem várias nuances que precisam ser respeitadas para que possamos exercitar ou fazer uma pregação de qualidade. Aí é importante. Então, uma das primeiras coisas que uma pregação ela deve ter é um título. Vamos lá para uma definição. O título é a expressão de um aspecto específico a ser apresentado, formulado para servir de anúncio adequado do sermão. Então, todo sermão é importante que ele tenha um título. Ele tenha um título. Algumas coisinhas interessantes a respeito de título. Primeiro, o título ele deve ser pertinente ao texto ou à mensagem. E segundo, o título deve ser interessante. Eu quero parar aqui porque são muitas nuances nesse livro, um livro muito bom a respeito de pregação. Eu não vou tratar todo, porque senão ficaria vídeos de colossais aí de tempo. Mas vamos lá, então, primeiro, um título ele tem que estar atrelado ao assunto do texto lido da Bíblia. Eu não posso ler sobre o nascimento de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, e querer estar colocando um título que não tem nada a ver com aquilo, que não tem nada a ver. Então é importante que se entenda isso. Outra coisa bem importante também é a questão do título ele buscar ser interessante. Tem que ser interessante. É importante que o título seja interessante, mas ele não seja desrespeitoso com relação às coisas da palavra de Deus. Com relação às coisas da palavra de Deus. Eu já vi muitas pessoas, às vezes, colocando uns títulos. Pronto, o terceiro ponto aqui desse pequeno trecho que eu não estou lendo, porque senão realmente vai crescer o vídeo. Vai virar um homenzinho, né? O vídeo de menino para um homenzinho. O título deve estar de acordo com a dignidade do púlpito. Um exemplo de títulos que não tem dignidade. Isso é só um pequeno exemplo. Título 1. Vinho, Mulheres e Canção. 2. As Barbas do Gato. 3. Espetáculo ao estilo do Antigo Testamento. 4. Deve o marido bater na esposa? 5. O espertalhão. Enfim, são títulos que não trazem dignidade à palavra de Deus e ao pregador. E, infelizmente, às vezes, eu percebo pessoas até boas, pessoas de Deus, tanto trazendo títulos indignos para a pregação da palavra santa, como também pessoas às vezes trazendo até palavras e trazendo ali contra-resposta a pessoas que falam besteiras da Bíblia e do Senhor Jesus Cristo. E isso no púlpito, isso numa pregação. Ou seja, tira o caráter da santidade, tira o caráter de dignidade da palavra de Deus e do que nós estamos falando e tratando. Mas enfim, então o título é a primeira coisa que você deve ver quando você estiver lendo, tendo uma inspiração. O título ele precisa estar ali. 2. A segunda parte do sermão, a introdução. A introdução. A introdução é o processo pelo qual o pregador busca preparar a mente dos ouvintes e prender-lhes o interesse na mensagem que irá proclamar. Então, é na introdução que deve buscar ganhar a atenção dos ouvintes.
a atenção dos ouvintes. Primeiro, a introdução ela não tem que ser 10 minutos, 20, 30. Não. Uma introdução ela deve ser ali 3 minutos, 6 minutos, ok? Tem que tomar cuidado para não fazer uma introdução muito longa e depois não ter nem tempo nem para desenvolver a discussão do texto e trazer uma aplicação. Então, a introdução ela tem que ser breve, tem que despertar o interesse e, continuando, tem que ser uma introdução com dignidade e que esteja atrelada ao assunto tratado no texto, ok? Isso tudo aí vocês podem ir anotando, para que, logicamente, isso venha fazer um sentido melhor e prático para vocês. Outra coisa importante, depois da introdução, é a proposição. Proposição é uma declaração simples do assunto que o pregador se propõe a apresentar, desenvolver, provar ou explicar. Eu vou estar lendo aqui um exemplo de proposição, ok? Deixa eu achar aqui no finalzinho aqui, tem uns exemplos. Pronto, vamos lá para um exemplo de texto já com título. O texto aqui é em Filipenses 1, 12 ao 21. O título é A Vida Triunfante. Proposição. Os cristãos podem ser gloriosamente triunfantes em Cristo. Então, a proposição é o que vai fazer a ligação, lógico, tem que ter atrelado ao título, tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa a ver, coerência, coesão com ele, mas tem que ter também ali um tipo de afirmativa. Outro exemplo aqui é de título, né? O fariseu ontem e hoje. Aí tem um assunto, aspecto do farisaísmo visto no caráter do irmão mais velho. E depois tem algumas divisões. A proposição é essa. O Senhor detesta o espírito de farisaísmo. Então a proposição, ela é aquela fala que você vai apresentar, geralmente como uma afirmativa, pode vir em forma de interrogativa também, mas desde que você busque colocar a proposição para você depois desenvolvê-la, discorrer sobre ela. Biblicamente, é lógico, né? Biblicamente. Depois da proposição, vejam, eu estou falando tudo isso e você pode ir anotando aí, mas é importante, dentro do momento da pregação, você não vai estar falando assim, não. A introdução, o título, você não precisa estar mencionando. Claro, se você quiser mencionar, isso é uma liberdade sua. Mas é importante que você não precise dizer assim, divisão 1, divisão 2, divisão 3. A proposição é essa, pessoal. Tá entendendo? Você vai estar absorvendo esse conhecimento, mas esses detalhes, essa estrutura, ela não é dita, ela não precisa ser dita. Mas você precisa saber ter ela em mente ou escrita, para que você, logicamente, possa desenvolver com maior clareza e assertividade. Vamos lá para a divisão. Toda pregação, ela tem divisão. Você colocando ou não. Você colocando ou não. Primeira divisão é a introdução, vai ser uma divisão. Você ali vai discorrer sobre um tema, um assunto, alguma coisa, e você vai partir ali, geralmente, de mostrar o que aconteceu naquele texto bíblico e no que acontece nos dias de hoje. Você vai fazer divisão, você querendo ou não. Mas é bom que você tenha acertadamente que essas divisões, para você, elas são divisão A, B e C. Porque daí vai te ajudar a você, de uma maneira mais assertiva, não ficar falando o que já foi dito, voltando o tema, enfim. Você vai ter uma divisão ali progressiva. Você vai dividir o texto e você vai saber onde cada parte ela vai ser ela precisamente vai ser trabalhada de uma maneira adequada. Isso é bem importante. A divisão aí vai depender do propósito do tempo de pregação que você tem. Lembrando, nenhum pregador genuíno, ele fica inventando divisão, ou ele fica enchendo o sermão com linguiça, com coisa que não tem nada a ver. Um exemplo do que eu estou falando é, eu vou pregar uma doutrina. Uma doutrina geralmente, pelo menos na igreja que eu congrego, nas assembleias e tal, que é o que eu conheço, né, afinco, né, de prática, uma doutrina geralmente é 1 hora de duração, a pregação. Mas assim, você não vai ler um texto, e se você não tiver o que falar de 1 hora, então não fale, porque você só vai estar ali enchendo linguiça no texto, né? Vai estar inventando coisa para falar. Então, cabe a você saber também a sua limitação. É importante que o pregador entregue aquilo que ele preparou e que Deus preparou o coração dele para entregar.
Agora, depois que você não tem mal o que falar e fica inventando coisa, não vai edificar a vida de ninguém, só vai perder tempo. Então, seja sincero consigo mesmo e, logicamente, com os irmãos que estarão lhe ouvindo. Outra divisão que temos também aqui, e essa não é... É uma divisão, mas assim... questão, a discussão. A discussão é o desenvolvimento de discussão, é o desdobramento das ideias contidas nas divisões. Então, você vai colocar divisão A, B e C, ou divisão 1 e 2. Aí, ali, você vai fazer o quê? Você vai mensurar, você vai discutir o que aquela divisão ela propõe. O que aquele momento propõe. É o desenvolvimento, né? É o claro desenvolvimento. É a pregação explicando aquela divisão sul e tal. Que você trouxe ali. É importante falar aqui em relação a fontes de material para a discussão, para o desenvolvimento. Primeiro, você está pregando sobre a Bíblia e da Bíblia. Então, o desdobramento tem que vir da Bíblia. Eu não vou ler uma coisa, um exemplo, lá em Filipenses, acho que é capítulo 4 ou 3, agora eu não lembro ao pé da letra, vai dizer assim: tudo que é bom, tudo que é afável, tudo que é de boa mente, de boa vontade, não sei o que, tudo que é bom. Isso ocupe a mente de vocês. Aí você vai ver que vai estar em relação a pensamento positivo, tudo que é bom, afável e tal, glorioso, não sei o que, doce, amargo, ocupe a mente de vocês. Eu não posso, como um pregador bíblico, correr logo para perspectivas e questões que como é o nome que se diz? A psicologia ela fala sobre a nossa mente, pensar coisas boas e tal. Eu não posso correr diretamente para isso. Eu tenho que ver biblicamente e outros textos bíblicos que vão me ajudar a enfatizar melhor o que o autor ele queria dizer naquele momento ali para aquelas pessoas. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente vê alguns pregadores falar da palavra de Deus e às vezes colocar um monte de noção de coisas da ciência secular, o que não é ruim, necessariamente. Mas a centralidade deve estar na Bíblia, na palavra de Deus. Então, eu não vou falar sobre família, eu vou estar procurando primeiro, como recurso de material de discussão, o que fulano ou Beltrano fala sobre família. O que aqueles autores de Casamento Blindado, se eu não estiver enganado, tem um livro assim, né? O que eles falam sobre família? Primeiro, como pregador da palavra, eu tenho que ver na Bíblia Sagrada o que fala. Se eu quero utilizar um recurso extra-bíblico, é bem-vindo, desde que não seja a parte majoritária maior da tua pregação, da montagem do teu sermão. Porque senão vai ficar muito vazio de propósito de verdades espirituais. Lembrando, as verdades da Bíblia são verdades espirituais atemporais, da parte de Deus. Por isso que é muito mais importante. Uma outra questão ainda falada aqui é sobre as ilustrações. As ilustrações. Primeiro, a ilustração ela tem que ser muito clara com o propósito daquilo que você quer falar. Ilustração são aquelas histórias que nós trazemos à pregação quando nós estamos falando sobre alguma coisa X e a gente sabe de alguma história, seja real ou não real, mas que vai ajudar na compreensão do sermão. E até porque a questão da ilustração também não é bom só porque vai ajudar na compreensão, mas sobretudo também porque é muito interessante às vezes quando a gente traz uma ilustração. Não é às vezes uma pregação sem ilustração sempre vai se tornar uma pregação muito monótona. Até chata às vezes, dependendo. Agora, claro, tendo dito isso, eu vou colocar ilustração em toda a pregação? Não, não. É importante que o pregador ele possa estar utilizando-se vários meios, às vezes, na montagem e na ministração de seu sermão. E cuidado para não escolher uma ilustração que não tem nada a ver com aquilo que você vai falar. Não tem nada a ver. Aí quer falar Enfim, cuidado. Tem a parte da aplicação também. Veja que monte de coisa existe no decorrer, no discurso de uma pregação, de um sermão. A aplicação é uma das partes muito importantes. Depois do bom desenvolvimento, boa explicação, a aplicação ela é de suma importância. Então, eu não posso estar pregando, estar falando de verdades espirituais de Deus, e quando terminar de explicar, dizer assim, foi isso. Foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Foi isso que aconteceu na vida de Timóteo. Foi isso que aconteceu na vida de Pedro. Eu tenho que buscar fazer uma aplicação à vida dos meus ouvintes e, lógico, a minha também. Então, a aplicação é uma das coisas muito importantes. É na aplicação que você vai aí trazer aquilo que você falou para a pessoa que está ouvindo. Ele vai dizer, nossa, escutei um monte de coisa e tal, mas isso quer dizer o que para mim?
Eu já vi pregação às vezes, já vi pessoas, na minha humilde opinião, cometerem erros bem suntuosos com relação à aplicação. Eu vou tratar disso melhor no próximo vídeo, porque esse já está ficando muito longo. Mas no próximo vídeo eu vou falar umas coisas bem bacanas aí que eu não pude falar nesse por causa do assunto mesmo, que ele é longo mesmo, é extenso. E o último passo é a conclusão de um sermão. A conclusão é o ponto culminante do sermão, na qual o objetivo constante do pregador atinge seu alvo com um impacto vigoroso. Primeiro, a conclusão não é um negócio cultista, né? Se Paulo foi, você deve ser. Se Timóteo foi, você deve ser. Porque se Deus foi assim na vida de Elias, deve ser na tua também. Não. A conclusão não é essa, ok? O que Deus foi na vida deles, foi na vida deles. Pode ser na da gente? É lógico, Deus pode fazer o que quiser, quando quiser, onde quiser e como quiser. Mas cuidado para não estar trazendo conclusões e, se Paulo foi até o terceiro céu, você deve ir até o sexto. Isso daí não existe. Ok, mas é isso, pessoal. Curte, comenta. Até o próximo vídeo, que eu vou desenvolver algumas coisinhas que eu queria falar nesse, mas por causa do tempo eu vou deixar para o próximo. Ok? Fique tudo na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo, se Deus permitir.